Muito boa noite a todos aqui, Professor Campos Júnior com vocês. Aqui mais uma vez estamos gravando o vídeo aqui para o canal Tropa Reaça, nessa dobradinha com o canal Carcarás. Peço de imediato que você vá lá, se inscreva, nós estamos precisando chegar a 1000 inscritos ainda nesse mês, ainda antes do fim de julho, né? Para a gente poder fazer as transmissões ao vivo. Faz 2 semanas que eu criei esse canal, Tropa Reaça, no YouTube. E eu venho pedir a você encarecidamente que se inscreva nele. Se inscreva no canal Tropa Reaça, que se inscreva também no canal Carcarás, lá no YouTube. São os 2 canais conservadores do Maranhão que nós temos. O canal Carcarás, a gente faz um trabalho bem mais amplo, comentando livros, dando instruções de estudos e tal. Aqui nesse canal Tropa Reaça, eu praticamente estou fazendo vídeos para desmascarar a ação da esquerda e mostrar também o que é o pensamento conservador e como é que ele funciona. Bom, hoje a gente está sabendo que o STF comandou mais uma operação de busca e apreensão em apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, apreenderam celulares, inclusive de deputados, que são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Mas, enfim, isso é um outro caso. O que eu quero conversar com vocês aqui é sobre esse livro aqui, O Estado Tecnocrático, do José Pedro Galvão de Souza. O que nós estamos assistindo no Brasil? O Brasil passou por um processo de decadência civilizacional muito profundo. O país mergulhou numa crise intelectual e espiritual que se agravou de tal sorte a chegar nesse estado de coisas que nós estamos vivenciando hoje. Eu quero ler um trecho desse livro e depois eu irei comentar aqui com vocês o teor do que o José Pedro Galvão anunciava ou anuncia no livro. É um trecho aqui. Nas sociedades de massa, não há mais lugar para a formação de elites naturais. Estas surgem das famílias e de outros grupos orgânicos. A educação recebida no lar é ao mesmo tempo formação inicial para a vida pública em consonância com as tradições que, passando de pai para filho, constituem sólido arcabouço da continuidade nacional. O que é isso? O José Pedro Galvão de Souza está dizendo o seguinte: quem educa a criança são os pais. E os pais devem educá-las de que maneira? Educando-as de acordo com a tradição, com aqueles conhecimentos que eles receberam de quem? Dos antigos. E aí você tem uma série de experiências, conhecimentos, tradições, e elas são repassadas para as gerações mais jovens. Então isso gera um processo de continuidade que ajuda a preservar a sociedade. Tá? Continuando. Nas sociedades de massa, Tá. Na sociedade de massas, este arraigamento desaparece. Tá? Escancara-se a porta para revistas e aventureiros. Em vez de elites abertas, prevalecem então as castas fechadas dos dirigentes do partido ou dos próceres da tecnoburocracia. Então, o que ele está dizendo? Na sociedade de massa acontece exatamente o contrário. Todo esse arcabouço civilizacional, cultural, de experiências, moral e intelectual, esse arcabouço, esse tesouro se perde. E aí você abre cenário para quem? Para o chefezinho de partido, ou para o que ele chama de tecnoburocracia. Continuando aqui no outro texto. Oliveira Viana estudou entre nós o idealismo utópico e o marginalismo das elites, ocorridos precisamente entre os juristas ao assumirem a direção da vida política. Aí se manifestando os defeitos de uma formação eivada de abstracionismo. Agora aguardem que isso é muito importante. Então, o que o João Pedro Galvão de Souza está dizendo? Que isso se manifesta de forma clara quando essa classe de juristas tomam a rédea da organização da vida pública. E por que isso acontece? Acontece porque eles têm uma formação
que está eivada, cheia de vícios, vícios de quê? De abstracionismo. Ou seja, dizendo de uma outra forma, passa-se a tentar reestruturar a sociedade conforme idealismos, conforme pensamentos abstratos, situações abstratas, virando-se as costas para todo esse tesouro de experiências vivenciadas pela civilização ao longo das épocas. Toda a estrutura revolucionária age dessa forma. Então, essa juristocracia, esses juristas tecnocratas também são revolucionários, porque praticam atos na sociedade com esse mesmo viés de pensamento. Continua, para a gente encerrar. Isso, ele vem. Agravada com uma formação teórica e livresca, agravada quanto à cultura jurídica, vai abeberrar-se em fontes exóticas, com o desconhecimento do direito histórico e da sociologia do direito vivo. Produz homens públicos incapazes de captar o sentir do povo e de entrosar-se com as realidades ambientes. Então, entenderam o que ele disse aqui? Então, esse abstracionismo está produzindo uma classe tecnocrata incapaz de sentir a vivência do povo. Ou seja, é uma classe dirigente que é incapaz de descobrir, de saber, de apreender o que de fato é o Brasil, o que de fato é a nossa gente. Então, o que acontece no Brasil hoje que o José Pedro Galvão de Souza há muito tempo já denunciava? Então, nós temos uma estrutura tecnocrática que está sendo controlada por uma por um organismo judicial. Esse organismo judicial se baseia não na experiência do povo, não na vivência, nas tradições do povo, mas se pauta em abstracionismo. E aí você cria uma separação, uma cisão entre povo e elite dirigente. Então você tem uma burocracia que se instaura nas instituições, e essa burocracia, uma vez de posse das instituições, não utiliza dessas instituições para que elas sirvam à população. E então, quando as instituições que estão aparelhadas por esses tecnocratas não servem mais à vontade da população, essas instituições são tudo menos democráticas. E é o que se assiste no Brasil de hoje. Tá? Então você tem Câmara, Senado e a estrutura do Poder Judiciário sendo controlada, comandada, melhor dizendo, por uma elite tecnocrata, ou de tecnocratas, que se apegam a abstracionismos, fazendo tábula rasa de toda a experiência da nossa população, de todas as nossas vivências, todas as nossas culturas. Né? E aí, nesse abstracionismo, eles vão dirigindo essas instituições para direções que são contrárias àquilo que quer a população. Então, a população quer algo, então esses burocratas fazem com que as ações dessas instituições se dirijam para outra direção. Então, quando as instituições estão aparelhadas por essa estrutura tecnocrática revolucionária que age ao arrepio da vontade popular, essas instituições não podem ser democráticas. Se não há respeito pela vontade popular, não pode haver democracia. É isso que está acontecendo no Brasil. Preste bem atenção. Não caia nessa fantasia de que nós estamos em uma democracia. Ditadura não acontece apenas com as ordens sendo emanadas pelo cano do fuzil. Há uma ditadura cultural que controla a mente das pessoas através do discurso modado, porque principalmente pela grande mídia. Então, se você aceita a linguagem propalada pela grande mídia, então ela já controlou a tua cabeça. Se ela te controla, então ela te comanda. Você não tem mais liberdade de pensar. Portanto, quando as instituições, grande mídia, judiciário, Câmara, Senado, Legislativo, o Poder Legislativo, Judiciário e Mídia trabalham em consonância para fazer, não para fazer que se respeite, para fazerem
com que se respeite não a vontade popular, mas sim a vontade dos seus dirigentes, isso se chama estrutura tecnocrática, que instaurou no Brasil um regime ditatorial. É óbvio que nós não vivemos em uma democracia. E por quê? Porque a vontade popular nunca é respeitada por essas instituições. Não obstante, a mídia e esses tecnocratas alardeiam que nós estamos em um Estado democrático de direito. O que é isso? Divórcio da realidade. É tão simplesmente você se deixar prender por palavras, por abstracionismo, como muito bem diz aqui o José Pedro Galvão de Souza nesse livro espetacular, O Estado Tecnocrático. Então veja, resumindo, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte: nós temos uma tecnocracia abstracionista que vem utilizando as instituições do país para que a vontade popular seja aviltada, desprezada, cuspida. Então eles estão cuspindo na vontade popular. As instituições controladas por esses tecnocratas estão literalmente cuspindo no povo e instaurando um estado de perseguição. Então, qualquer um que critique essas instituições está criticando a democracia. Ou seja, não é mais a vontade popular que determina a democracia, mas sim a vontade dessas instituições, que podem muito bem se voltar contra a população para proteger a democracia. Eu fico perguntando, isso é ou não é um hospício? Você acha mesmo que isso se trata só de um jogo de palavras? É claro que não. Não se engane, nós estamos caminhando para uma ditadura brutal que tende a se agravar mais ainda. Solução? Não sei o que podemos fazer. A única coisa que eu sei é que nós temos que nos preparar, porque eu acho que nós vamos entrar em um estado de liberdades individuais restringido cada vez mais. Esse é o alerta que eu queria fazer. Esse estado de loucura começa exatamente com o apoderamento dessa tecnocracia burra decaída que teima em usar as instituições não para responder os anseios da população, mas para que as instituições sirvam à ideologia tecnocrata burra, ainda que essas instituições se voltem contra a vontade popular, que é o que está acontecendo agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque-o para frente, tá? Inscreva-se no canal, tá? Compartilhe para que a gente possa ganhar relevância e até o próximo vídeo. Deus salve a todos, paz, até a próxima.